Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a complexa definição dos partidos para a sucessão presidencial. O Jornal da Gazeta recebe Aldo Rebelo, político de extensa carreira, tendo sido vereador, deputado federal por 6 mandatos. Foi presidente da Câmara dos Deputados e também ministro de Estado em 4 pastas, da Coordenação Política e Relações Institucionais no governo Lula e do Esporte, da Ciência e Tecnologia e Inovação e também da Defesa no governo Dilma. Hoje, Aldo Rebelo é pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. Obrigada, Aldo, por estar conosco. Bom, Aldo Rebelo, conforme eu acabei de mostrar, né, você tem uma extensa carreira na vida pública brasileira, com destaque em muitos cargos importantes e sempre filiado por várias décadas ao PCdoB. No ano passado, deixou o PCdoB e se filiou ao PSB, onde ficou por alguns meses. Depois, deixou o PSB e se filiou e está no Solidariedade, onde agora é pré-candidato à presidência da República. Quero começar por uma questão ideológica. Aldo Rebelo foi sempre reconhecido como um político ideológico de um partido de esquerda. O que é que explica essa mudança? E Aldo Rebelo hoje está num partido como o Solidariedade, que é reconhecido como um partido flexível para fazer as alianças e também membro do chamado Centrão, que aglutina partidos da direita. Boa noite, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. Eu fiquei por 40 anos no PCdoB. Entrei no PCdoB nos anos 70, quando a agenda da esquerda era uma agenda nacionalista, uma agenda democrática, uma agenda da luta pela redução das desigualdades. Essa agenda foi mudando. A identidade com base na ideologia foi sendo substituída por uma identidade com base na biologia. Ao invés das ideias, as identidades biológicas, o gênero, a raça, passaram a ser mais valorizados na agenda da esquerda. E isso levou ao meu paulatino afastamento, porque eu fui criado numa escola nacionalista. Acho que o nacionalismo não é alguma coisa superada, antiga. Pelo contrário, acho que os países do mundo, os países fortes hoje, valorizam o seu interesse nacional, a economia nacional, o emprego nacional, a indústria nacional, a cultura nacional, e nós fomos abandonando isso. E o seu perfil, que prioriza esse aspecto do nacionalismo, que identificação que tem com Solidariedade? Então, aí é o seguinte, eu fui convidado para ser candidato à presidência pelo PCdoB. As dificuldades em compor essa agenda me levaram para o PSB. Mas o PSB também foi atrás de uma solução que eu não achei a mais adequada. Um grande apreço, respeito pelo ex-ministro Barbosa, mas também não era a judicialização da política que me interessava. O Solidariedade tem uma base sindical com a qual eu já tinha uma relação e uma identidade antiga. A Força Sindical e esses sindicatos me apoiaram no relatório do Código Florestal. Quando eu escrevi o manifesto em defesa da União Nacional pela retomada do crescimento, pela redução das desigualdades e pela democracia, os dirigentes do Solidariedade e da Força Sindical apoiaram em grande número esse manifesto. E me convidaram para ser pré-candidato com base nessa agenda, na agenda da retomada do desenvolvimento, na agenda da redução das desigualdades e na agenda da luta pela democracia. Bom, com base nessa agenda ou com base no perfil de Aldo Rebelo, que, como já foi descrito aqui, é um nome muito forte. E aí também, considerando o perfil do Solidariedade, a flexibilidade na formação de alianças, é um nome que pode ser uma moeda de troca bem forte para negociações futuras. Fala-se até que a sua candidatura à presidência da República pode ser transformada numa candidatura a vice.
E há aqueles que parece ter interesse, Geraldo Alckmin por um lado, Ciro Gomes por outro, tem havido conversas. Então eu chego aí, Aldo Rebelo é candidato para valer a pré-candidato à presidência da República ou pode ser vice de Alckmin ou mesmo de Ciro Gomes? Ô Maria Lídia, o que eu pergunto é se eu sou tão bom para ser candidato a vice, por que é que eu também não posso ser candidato a presidente? Porque as minhas supostas qualidades, experiência, vivência na administração pública, no parlamento e na gestão do executivo, por que eu não posso ser candidato a presidente? É claro que as pessoas vão dizer, não, o desempenho nas pesquisas ainda é muito baixo, mas eu comecei muito tarde. O lançamento da minha pré-candidatura foi o último a acontecer. Eu ainda não tenho condições de pontuar nas pesquisas, porque ainda não sou conhecido como pré-candidato. Eu converso com todo mundo, eu sou amigo do Ciro Gomes, eu tenho uma relação muito próxima com o governador Alckmin, fiz a minha principal obra do Ministério do Esporte no Brasil, aqui em São Paulo, com o governo do Estado. Tenho boas relações com o PT, fui ministro do Lula, da Dilma, tenho boas relações com todo mundo, não tenho vetos a ninguém, tá certo? Eu acho que o Brasil precisa unir forças amplas para sair do atoleiro, do pântano, da dificuldade em que se encontra. Esse cruzamento de crises, crise fiscal, crise de previdência, crise de desemprego, crise de segurança, crise de educação, crise hídrica, ou seja, é tudo quanto é crise para tudo quanto é lado, precisa de muita gente junta, de trabalhador, de empresário, de classe média, de forças armadas, de igreja, precisa juntar muita gente. Então, a minha disposição é juntar muita gente, é unir forças amplas para enfrentar o desafio de retirar o Brasil da crise. E, Aldo Rebelo, você enxerga nesse cenário político, nessa época que é de Copa do Mundo, mas as alianças estão sendo articuladas aí nos bastidores, tem tido muita conversa nesse sentido. Acredita que tudo isso possa resultar em frentes que juntem, que unam partidos de perfil semelhante, qual seja uma frente de partidos de centro-direita e uma frente dos partidos da centro-esquerda? Se for esse o destino... Acredita que isso possa acontecer? Pode acontecer, mas não é aquilo pelo que eu vou trabalhar. Dividir o país entre esquerda e direita é o pior que nós podemos fazer hoje no Brasil. O Brasil que respira esse ambiente de intolerância, eu diria até de ódio nas redes sociais, o Brasil precisa superar essa divisão que é artificial. A agenda do crescimento, a agenda da luta contra o desemprego, a agenda da melhoria da educação pública, isso interessa só à esquerda ou só à direita? Não, isso interessa a forças muito amplas, que não se definem apenas por um perfil ideológico sectário. Então, ser de esquerda é uma coisa importante, ser conservador é uma opção que as pessoas têm. Agora, o seguinte, a União precisa ultrapassar esses parâmetros. Muito obrigada, Aldo Rebelo. Uma boa noite. Muito obrigado. Gamberini.